Graça e paz, igreja. A paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos aqui no nosso... Mas pode falar graça e paz também, né? Sim. Estamos no nosso devocional. O correto é falar graça e paz. Né? Qual o nome da Não é família? devocional, A família? é célula. Família Viana, não é... Você botou ali no nosso grupo do WhatsApp? Ah, não, eu botei um versículo. Grupo do WhatsApp. Qual o nome do grupo do WhatsApp, minha filha? Cadê que eu Meu Deus, você não colocou? Bota aí, vem aí. Meu Deus, sabe o grupo do WhatsApp que nós Esqueci colocou na hoje? minha cabeça. Uma família unida, cresce unida. e vence unida. Então fala devagar, pausadamente. Uma família unida, cresce unida e vence unida. Isso aí. Isso. Então é isso aí, uma família unida, cresce unida e vence unida. Então, é o nome do nosso WhatsApp, né? E nós começamos com esse propósito. Foi ontem, né? Ontem. E o estudo abordado é sobre o pecado. O pecado. Então nós vamos aqui falar alguns assuntos sobre o pecado, né? O pecado, vários tipos de pecado, iniquidade, e o que leva a pessoa a pecar, as consequências do pecado, e se afasta de Deus e outras coisas mais, né? Vamos orar? Elaísa, minha filha, vai estar orando para nós dar início. Oremos? Senhor, meu Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, estamos aqui para glorificar e adorar a Tua missão, Senhor, que nos abra nossa mente, Senhor Jesus, para entender a Tua palavra, Senhor Jesus, que nos dá entendimento, Senhor. Guarde nós, Senhor, essa noite e ajude-nos, Senhor Jesus, a caminhar na tua presença, Senhor Jesus. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, ontem foi destacado alguns versículos, né? O seu foi qual, Laísa? Levítico 26 e 21. O meu foi 6, versículo 25, né? O meu foi 6, 25. O seu foi qual? Número 5, 6. Número 5, 6, da Vitória. Levítico 24, 15. 24, 15. Então, eu vou ler o meu, tá? 6, versículo 25, de Levíticos. 6 e 5. 6, versículo... Nossa, você tá... A tua exegese bíblica aí tá afiada, hein? Então, vou ler. Falarão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da expiação do pecado, no lugar onde se degola o holocausto, se degolará a oferta pela expiação do pecado. Perante o Senhor, coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá no lugar santo e comerá no pátio da tenda da congregação. Tudo que tocar na sua carne será santo. Espargir alguém do seu sangue sobre a sua veste, lavarás aquilo sobre que caiu no lugar santo, e o vaso de barro em que for conduzida será quebrada. Porém, se for conduzida num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém, nenhuma oferta pela expiação do pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para expiar no santuário e se comerá no fogo, será queimada. Mas o que vamos frisar aqui é o versículo 25, fala a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da expiação do pecado, no lugar onde se degola o holocausto, se degolará a oferta pela expiação do pecado perante o Senhor, coisa santíssima é. Então, Arão era irmão de Moisés, sumo sacerdote e chefe dos sacerdotes. Arão oferecia sacrifício a Deus pelo pecado do povo, ou seja,
Arão foi levantado por Deus para ser um sacerdote e através desse sacerdócio, ele cumpriu esse ofício do sacerdócio. Todas as pessoas da época que pecassem teria que levar, teria que ir até Arão, e Arão ia lá, oferecia um sacrifício através de um holocausto de intercessão para que Deus perdoasse o pecado de cada um deles, qualquer tipo de pecado que eles cometessem, eles teriam que fazer isso. O que é holocausto? Holocausto significa sacrifício em que a vítima é queimada viva, ou seja, o cordeiro teria que ser queimado vivo, Expiação. O que é expiação? É purificação de crimes ou faltas cometidas, ou seja, expiação é uma purificação de um ato que a pessoa cometeu de pecado. A pessoa cometeu um adultério, ela adulterou, ela teria que ir até o sacerdote. Na época, na verdade, era apedrejada, Mas a pessoa cometeu outro tipo de pecado, o pecado de roubou algo da pessoa. Isso é um pecado de roubo, cometeu um crime, Então, isso aí a pessoa tinha que prestar um sacrifício perante Deus, para que Deus, através do sacrifício, perdoasse essa pessoa. Então, mas não tinha julgamento, não? Julgamento? Não havia julgamento. Quem julgava, na verdade, era o sacerdote. O sacerdote que estava com essa responsabilidade. Ele estava ali para interceder. Se Deus falasse que não tinha jeito, não tinha solução, a pessoa, ela seria condenada, talvez à morte, ou seria, o seu pecado perdoado. Então, vamos frisar o que aqui? As consequências do pecado. E só o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que tem o poder de nos perdoar os nossos pecados e nos livrar de toda a culpa. Quando Jesus, do Gólgota, chamado caveira, ali Jesus, o teu sangue, como cordeiro, como cordeiro, o teu sangue foi vertido na cruz, nós recebemos de Deus, de Jesus, o maior sacrifício e o perdão dos nossos pecados. Então, nós temos acesso diante de Deus hoje, através de Jesus, de pedir o nosso perdão pelo nosso pecado, e Deus, Ele é misericordioso de nos perdoar. Amém? Então, a vitória? Vai ler ou vai você, Laís? Vai, Laís, então vai estar lendo o seu versículo. É melhor eu já ler aqui, porque o meu é compatível com o do seu pai. Então pode ler. O livro de Números 5, 6, mas eu vou começar aqui do começo, E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que lance fora do arraial a todo o leproso, e a todos o que padece fluxo, e todos os imundos por causa da contaminação de alguns mortos, desde o homem até a mulher, os lançarei fora do arraial, e os lançarei, para que não contamine os seus arraiais, e no meio dos quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim, os lançaram fora do arraial, como o Senhor falaram a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: desde os filhos de Israel, quanto homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredido contra o Senhor, tal alma culpado é. Por que aqui, os leprosos e os imundos são lançados fora de Israel? Naquela época, todos os leprosos, eles eram considerados umas pessoas imundas. Quem olhava para eles, olhava e falava assim: esse daí é imundo, porque ele pecou, Ele pecou,
Então ele não é digno, né, de estar onde ele colocava a mão naquela época, na visão deles, eles era contaminado. Era contaminado, né? A gente tem uma visão diferente da lepra de hoje, mas nós vamos seguir o que antigamente a lei era de costume, né? Então, quando o leproso, eles foram mantidos fora do arraial, era considerado... Tinha que ser tirado do arraial, tinha né? que ser tirado do arraial. Para não contaminar as outras pessoas. Isso, as outras pessoas, porque naquela época a lepra era um símbolo de pecado, de quem cometeu um grave pecado diante de Deus, então, né? a pessoa era considerada uma pessoa Impura. impura. Isso, impura. E Não esse poderia arraial ficar com as pessoas. Esse arraial é onde as pessoas se reuniam, né? Naquela época, onde... É o lugar dos renegados, né? Dos desprezados, vamos dizer assim, né? Pessoas que... Então as pessoas que eram imunda, impura, é por isso que a mulher do fluxo de sangue, então estava, né? Estava como imunda, né? Só que a lei de antigamente era meio diferente, mas assim, não vamos entrar nesse caso agora não. Então, porque na verdade aquela mulher, a mulher do fluxo de sangue, ela não estava impura de forma nenhuma. Ela simplesmente tinha uma doença da qual eles não tinham entendimento. Entendeu? Só que naquela época era considerado como imundo. Hoje em dia é considerado uma hemorragia. Talvez ela tinha um mioma, da qual esse mioma sangrava muito, né, na época de hoje. Hoje em dia se trataria com um ginecologista, que arrancaria talvez o útero que tivesse que arrancar dela, fazer uma operação. Antigamente não. Então isso, antigamente, era considerado como imundícia, entendeu? E não era. Eles achavam que aquela mulher era impura porque ela vivia sangrando, ela não tinha relação com homem nenhum, nada disso, porque eles tinham isso na mente dele, mas isso não é verdade. Não é uma coisa que é verdade, entendeu? Então, aqui, quando as pessoas que tinham lepra, a gente sabe que quem tem lepra, qual é a doença da lepra, né? Entendeu? Então não é porque a pessoa era imunda, entendeu? Mas naquela época era considerado de imundo a pessoa que ela era leproso, tocasse nele, aí ele já era contaminado, estava impuro. Se botasse a mão em qualquer utensílio, aquilo dali já era contaminado, estava impuro. E não se considera, não era isso, entendeu? Mas, para a lei daquela época, isso era muito válido, entendeu? Então, aqui o versículo que no livro de Números vem dizendo que, entendeu? Então, essas pessoas, elas foram lançadas para fora. E aqui fala do pecado, de quando você comete um pecado, entendeu? Que você, naquela época também tinha isso, você pecava, vamos supor, eu pecava contra o Aloísio, a ponto de prejudicar ele. Tem mentira, tem pecado que ele faz com que você leve uma outra vida à morte, entendeu? Leve alguém à morte e você continua mentindo e aquela pessoa acaba morrendo por conta da sua mentira, entendeu? Sustentando uma mentira. Então isso causa um dano, naquela época causava um dano muito grande. Quando a pessoa que fez aquilo ali, vamos supor, ele morria, e por conta da minha mentira, ele pegava, entendeu? Ele precisava confessar isso para um sacerdote, entendeu? Aí, através de eu confessar aquele meu pecado para o sacerdote, ele pegava, dependendo do dano que foi aquela minha mentira, aquele sacerdote era como se ele reembolsasse aquela pessoa que morreu, entendeu? E aí, esse valor ia para a família. Entendeu? Por quê? Porque a minha mentira, eu confessei para o sacerdote, e o sacerdote ia ver o prejuízo que eu causei àquela família, àquela pessoa que morreu. Se aquela pessoa que morreu tinha uma família, aquele sacerdote pegava um valor, o que tinha assim na época, né? E passava para aquela família da qual foi prejudicada por conta da minha mentira. Entendeu? Então, você vê como é que a mentira é um dano tão grande que a Bíblia vem ressaltando em referente a isso, né? E aí... a mesma coisa igual aconteceu com o caso daqueles nossos dois amigos, entendeu? A gente sustentou uma mentira de tal forma que houve uma destruição familiar. E a gente não sabe como o céu está vendo a gente, entendeu? A gente não sabe, porque aparentemente para eles estão tudo bem, entendeu? Para eles estão tudo bem, mas o céu sabe o preço que tem isso aí. Só que eles em nenhum momento chegou para nenhum sacerdote ou para ninguém que confessou. Eles acham que só são confessados para Deus e está tudo bem. Só que teve danos físicos, teve danos familiares, teve danos psicológicos, entendeu? Teve destruição, entendeu?
Então isso é muito sério, isso ainda continua sendo muito sério diante de Deus. E para quem acobertou também. Porque no caso a gente também acobertou. Deus viu que a gente não fez, nós não fomos os principais para poder fazer com que eles fizessem isso. Mas nós acobertamos em muitas coisas. Onde a gente poderia ter falado a verdade, nós omitimos por conta para não haver problema. Só que o céu, ele tem uma forma diferente de ver essa situação aqui na terra. Por mais que a gente peça perdão, existem umas consequências do danos que houve isso aí. Portanto, que até hoje a pessoa em si, o marido em si, não é mais a mesma pessoa. As filhas podem até sorrir, mas existe um dano, houve um dano ali, entendeu? Então, a mentira ela tem uma certa contaminação e destruição. E em qualquer ângulo, o pecado da mentira, em qualquer ângulo que seja, dela pequena ao maior, entendeu? Da pequena ao maior. Então isso, quando a pessoa, toda vez que a gente comete esse tipo de pecado, a gente estamos esquecendo, entendeu? Da oferta que Deus fez, entregou o filho dele. Né? O sacrifício, entendeu? Ou seja, o Senhor entregou o filho dele para poder nos ajudar a termos o perdão, né? A remissão, né? Dos nossos pecados, entendeu? Então, assim, a gente faz com que a gente esteja renegando aquilo que outra hora o Senhor permitiu que o filho dele, sem ter culpa nenhuma, por conta de nós, né, morresse na cruz pela gente. E a gente, um simples pecador e não considerável aquilo tudo que o Senhor fez pela gente. Jesus fez o sacrifício dele pela gente. Então, o dano da mentira, por mais que você ache que você vai dobrar o joelho a pedir perdão ao Senhor, mas o dano da mentira é algo extravasador. As consequências, As né? consequências. As consequências. Então foi o que eu entendi. Entendi bem? Mais ou menos. Tá bom. Vitória. Agora sou eu? O meu é depois. O meu é Levítico 24:15. O título é Pecado e Castigo. Vai falar basicamente o resultado dos pecados e os seus castigos. Eu vou ler do começo. Fala assim, aqui trata-se do castigo para os pecados de blasfêmia, assassinato e violência contra outra pessoa. No caso da blasfêmia, a lei vale também para os estrangeiros. Fala assim, havia entre os israelitas um homem que era filho de um egípcio, casado com uma mulher israelita. Ela se chamava Selomite e era filho de Ibri, da tribo de Dan. Certo dia, num acampamento, numa briga com um israelita, esse homem blasfemou contra o nome de Deus, o Senhor, e o amaldiçoou. Levaram o homem a Moisés e o deixaram preso até que o Senhor dissesse o que deviam fazer. O Senhor Deus disse a Moisés: leve esse homem para fora do acampamento. As pessoas que ouvirem blasfemar contra mim colocarão as mãos na cabeça dele, e depois o povo todo matará a pedradas. E diga ao povo: quem amaldiçoar o seu Deus pagará por esse pecado, e será morto a pedradas por todo o povo. Não importa que seja israelita ou um estrangeiro. Quem mora no meio de vocês, quem blasfemar contra o nome do Senhor Deus será morto. Aquele que matar uma pessoa será morto. Quem matar um animal doméstico de outra pessoa dará ao dono outro animal do mesmo valor, um animal pelo outro. Se alguém ferir outra pessoa, farão com ele a mesma coisa que ele fez. Quebradura por quebradura, olho por olho e dente por dente. Ele será ferido do mesmo jeito que feriu o outro. Quem matar um animal doméstico de outra pessoa dará ao dono outro animal. Quem matar uma pessoa será morto. A lei é a mesma para os estrangeiros que moram no meio de vocês e para os israelitas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então Moisés disse tudo isso aos israelitas. Aí eles pegaram o homem que havia amaldiçoado o nome de Deus e o levaram para fora do acampamento. E ali o mataram a pedradas. Assim eles fizeram aquilo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Fala, você entendeu? A lei do retorno aí. A lei do retorno.
ele blasfemou contra Deus. Então, e esse Deus estrangeiro aí são pessoas que não servem a Deus. São pessoas que não servem a Deus. Então é considerado como um estrangeiro. Mas não foi porque ele casou com uma... Tipo, ele era egípcio, que era filho de um egípcio, e a menina era israelita. Então, Não era por conta disso, não. Ah, mas os egípcios não acreditavam em Deus. isso, não servia a Deus. A nação, o povo eleito é o povo de Israel, né? O povo judeu. É o povo da promessa, o povo judeu. Então, os egípcios não. Egípcios são pessoas, vamos dizer assim, o ímpio, né? É o ímpio. O cristão e o ímpio. Então, são pessoas estrangeiras. Pessoas que não servem a Deus, pessoas que não respeitam a Deus, pessoas que não obedecem. Então, são pessoas blasfemadores. Então, a lei, claro, como falou, a lei é tanto para judeu como para estrangeiro. Se blasfemar, né? Se pecar contra Deus, vai haver consequência. Então é isso. Fala isso. No 26, 21. E se Sim. ainda... Levítico. E Deus era justo, né? Tipo, não tinha essa de perdão, perdoava, ele era justo. Deus sempre foi justo. E sempre vai ser. E se ainda assim vocês temarem em pecar, em me rejeitar e desobedecer aos meus mandamentos, eu mandarei um castigo 7 vezes pior. Misericórdia. Vamos, errados. Deus disse ao povo de Israel para não cometerem aquilo que ele mandou não fazer. Adorar imagens e figuras gravadas em pedras. Se eles obedecerem aquilo que ele falou, ele irá abençoar as terras e terão bastantes colheitas, como frutos e trigos e muitas outras coisas colhidas na terra. Só que o povo de Israel não obedeceram os mandamentos de Deus. Sim. Deus tinha feito uma aliança com eles, mas eles quebraram. E Deus avisou que iria castigar 7 vezes pior. E acabaria com o poder de que eles se orgulham. E mesmo assim teimarem em pecar. E Deus ficaria contra eles por causa dos seus pecados. Aqui falamos do pecado da desobediência. Sim. Muitas das vezes a gente desobedece o que Deus manda e acaba fazendo aquilo da nossa vontade ao invés de fazer a vontade de Deus. Então eu entendi isso. É isso aí. Tá, mas você leu o versículo aí, fala sobre adorar imagem, né, e figuras. Nos dias atuais, que tipo de imagem é essa? Que tipo de figura é essa? Hoje, que você vê? Que são imagens, torna-se ídolo, né? Quais são os ídolos de hoje que você pode definir? São, vamos se dizer, adorar, assim, que eu imagino nos dias atuais adorar cantores que influenciam outras coisas, né? Chama de ídolo, né? Isso. Ele é meu ídolo. Sim. Né? Mas ele adora Um cantor de Cantores, funk, isso. um cantor sertanejo, um cantor de músicas E pop. muitas das vezes as pessoas falam que é Né? meu ídolo, É quero meu ídolo, conhecer, então torna-se um ídolo, meu né? cantor favorito. Você já está como é que fala? Virar as costas para Deus, já está repudiando a Deus, né? Sim. Já torna-se uma blasfêmia, uma afronta contra Deus. E também tem aquele de imagem, né? Uma imagem colada na parede, uma imagem que as pessoas às vezes fazem uma procissão com ela, né? E outras coisas tipo de adoração, né? Então são coisas graves que nos afastam de Deus, que nos provoca a ira, né? A ira de Deus. A ira. Só que hoje nós vivemos debaixo da misericórdia, da graça de Deus. Né? Porque se fosse na lei, as pessoas seriam apedrejadas, seriam consumidas, né? Consumida por causa do pecado. Sim. Mas hoje a graça de Deus, ela nos dá a oportunidade de arrependimento, de se humilhar, de descer à frente de Deus, pedir, buscar pelo
pelo perdão. E então o meu foi para o sacrifício que o sacerdote fazia, né, por causa do pecado. O da Alexandre já foi de forma que as pessoas que estavam contaminadas, né, contaminadas com a lepra, com um fluxo de alguma enfermidade, algum processo, que às vezes era vista como uma pessoa imunda, né, impura, e às vezes era deixado e repudiado de lado, né. O da Vitória foi as consequências dos erros, do pecado. Então, tudo é uma consequência, né? E o da Laísa que a gente não tem que ficar adorando imagem, figura, mas adorar somente a Deus, o único Deus. E é isso, né? Então, gente, é muito gratificante, né? A gente fazer isso, né? Tirar esse tempo, essa oportunidade para ler a Bíblia, né, amor? Estudar um pouco a Bíblia, né? E adorar a Deus, né? É a utilização do tempo que Ele nos dá, né? Pelo menos isso, né? É isso aí. Para a gente possa crescer espiritualmente, crescer em conhecimento, ter graça. Vai preparar louvor para adorar? Então, para a gente ter graça de Deus, para a gente ter comunhão com Deus, vamos dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Precisamos servir a Deus, precisamos adorar a Deus. E é incentivar, né? Incentivar as outras famílias, incentivar os adolescentes também. E crescer espiritualmente. Né? Em nome de Jesus. Coisa maravilhosa é adorar a Deus, cultuar a Deus. Né, meu amor? Tem alguma aí que vocês querem? Meu filho, você quer qual? Tinha vindo aqui hoje, só da minha noite. Da Laísa tava Pode ser o falando. da harpa cristã também, né? Não gosta não? 15 da harpa? Então eu gosto de 15 da harpa. Então, pode ser o 15 da harpa. Aí enquanto a gente for o 15 da harpa, você vai ver um outro aí. De adoração. Conversão? Ele é bonito, ele. Né? Eu acho bonito. Oh, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Tá bom, Luísa? Onde Eu senti meus pecados e vi sobre minha espada da lei. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz,
que meus olhos abriu, e agora me alegra em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali Pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegra em sua luz. Povo de Deus. O amanhã vai ser o quê? Amanhã quase não vou ter tempo, mas vou tirar. Eu tirei, mesmo que eu tava Não, aí. tem que se esforçar, ué. Eu Tem que se tirei. esforçar. Nós passamos um versículo, nós temos que meditar nesse versículo. Amanhã eu vou falar sobre isso aqui lá, doutora. Até preparei aqui já. Nós temos que falar sobre Quer desligar ali, irmão? Vai estudar. onde, meu? Vai falando. Vamos ler o versículo? Não, deixa ela cantar, depois você fala sobre isso. Então aí. vai. Eu cantar? Vê aí. Já foi, irmão. Já cantou. Vamos só orar. Uhum. Tá bom, pode falar. O qual versículo? Não sei, ela falou que vai ler. Tá de meditação amanhã? Vou trazer. Não aqui. Eu sei que não é aqui, ó. Lá onde você vai, né? Na igreja. Vamos sortear quem vai pregar amanhã, entendeu? Um da gente vai pregar amanhã. A gente vai sortear. Tá bom? Pode ser? Se é minha mãe, se é você, se é a Vitória, sou eu. Vamos falar sobre isso aqui. Fala. Ó, Sansão. Sansão. Ah, eu gosto. Entendeu? Amanhã eu vou falar sobre Sansão 14, 7. Tu vai aonde, meu? Não vou falar, não. Não. Pra onde você vai? O culto lá, à noite. Ah, aqui no museu? É. Poucos dias depois, Sansão voltou lá para caçar com ela. Saiu da estrada para dar uma olhada no leão que havia matado e ficou espantado ao ver enxames de abelha e mel dentro do corpo do animal morto. Então tirou o mel com as mãos e saiu comendo, e foi até onde estavam seus pais e sua mãe, e lhe deu um pouco. E eles comeram, porém Sansão não lhe contou que havia tirado o mel do corpo do leão. Vou falar sobre isso. Entendeu? Eu gosto Aí eu do vou- Vale eu dos vou- Ossos Secos. Ó, eu vou começar assim, ó. Eu não vou explanar Amanhã. essa mensagem, porque eu acredito que muitas pessoas já leram e sabem quem era Sansão, né? E sabe como que foi a vida de Sansão. A maioria já ouviu muito pregar sobre Sansão, mas eu quero frisar somente esse versículo aqui, né? Quando Sansão, todos já sabem que Sansão era um nazireu. Por ser nazireu, ele não podia tocar em coisas impuras, imundas, cadáveres, coisas mortas, né? Ele não podia tocar. Então, Sansão, ele vai... Acredita que hoje eu li sobre isso? É. No meu devocional? Nazireu? Então Sansão vai na estrada, né? Mata um leão, joga do outro lado da estrada e vai e segue o seu caminho. Na volta, né? Sansão na volta, eu vou frisar somente isso. Na volta, Sansão volta, aí ele vai pro outro lado da estrada e bate a curiosidade nele, ele volta para ver o cadáver, o leão da onde Jacó ele matou. Volta para ver. Quando chega lá, ele vê o cadáver, né, de um leão. E ali, quando se aproxima, ele observa que dentro daquele cadáver do leão, da caveira do leão, isso, da caveira, né? Da caveira do leão, ele percebe que tem um enxame de abelha, né? Sansão coloca a mão naquele enxame e pega um favo de mel e vence comendo aquele favo de mel e ainda leva para oferecer para os pais, né? Se lambuza. Seu pai e sua mãe é outra coisa. Quem
Sansão voltar e querer bater curiosidade de olhar a caveira daquele leão. De algo que ele já tinha matado e ficou lá atrás. O pecado não, é o Ele ficou lá atrás. que leva uma curiosidade, né? Então, A curiosidade trouxe consequência, né? Então, o que acontece? Ele me pega, vai lá, bate realmente essa curiosidade nele, ele volta e vai lá e se depara com o enxame. Você vê como que algo tão gostoso, né? Tão até beneficente vai fazer ali, dentro de uma caveira de um leão, da qual ia estar ali suja, imunda, de várias moscas, já sentou ali, deixou várias bactérias, várias coisas, mas justamente tem um leão, uma caveira de um leão ali e um favo de mel dentro daquela caveira. E por ser um nazireu, que não já sabia que não podia, né, tocar em coisas imundas, cadáveres, coisas mortas, ele vai lá e mais um agravante para a sua vida. E vem se lambuza e ainda lambuza o pai e a mãe, né? Ou seja, já não basta no pecar, ainda faz o pai e a mãe pecar também, né? A consequência de algo que você deixa ressuscitar, que você já matou, é muito forte. E o que causa, né? O que causa? O quão grande é o problema de você tirar algo da sua vida, e voltar e ressuscitar aquilo que já matou lá atrás. Uma vez que está morto, não ressuscita mais, né? Exatamente. Então, assim, quem foi que mandou ele para lá? Ressuscitar algo que já estava morto, que já tinha morrido há muito tempo. Eu vou começar a falar. Quem mandou? Aí hoje volta cheio de bagulho. Né? Falar isso? Cheio de rapinas que foram lá do passado, que estava enterrado, hoje volta. Entendeu? E volta devastadamente. Porque quem mandou ir fazer isso? E causa problema para a família, né? Então, e traz consequências Para a família. para a família. Consequência financeira, consequência psicológica, consequência familiar, Espiritual. retaliação espiritual. Volta com a mão, com a bolsa cheia de remédio. Quem mandou vou trazer? Vou falar. Ai, Não é a palavra de Deus, não? olhos errados, gente. Deus me perdoe. É Sansão, né? Sansão, não foi Sansão. O pecado de Sansão. Ué? A Bíblia ela é uma revelação, né? Para falar nos nossos corações, né? Isso aqui é o que, Laís? Povo de Deus, muito obrigado. Fique na paz do Senhor Jesus. Graça e paz.